Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso webinar Como integrar OKRs com estratégias de longo prazo. Sou o Carlos Salinas, gerente comercial aqui da Actio. E para quem ainda não conhece, a Actio é uma empresa de tecnologia de gestão que tem como propósito gerar e acelerar resultados transformadores em empresas através do uso, da aplicação de tecnologia. É, para a ocasião de hoje, sabemos que os OKRs são uma ferramenta poderosa para alinhar equipes e impulsionar crescimento, né, das organizações. Mas, de fato, como é possível pensar a integração de OKRs com estratégia de longo prazo de forma eficaz? E para responder a essas questões, contamos hoje com a expertise de duas pessoas bem relevantes, a Marina Cavalieri. Eu peço para a Marina se conectar, ela é sócia da Falcone, COO da Actio, e o Guilherme Barbassa, CEO da Actio também. Antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre a nossa interação aqui no evento, né? Primeiro, o evento vai durar 1 hora, então pretendemos até meio-dia estamos todos liberados. Segundo, para quem não está familiarizado, já vi que alguns já estão colocando informações, dando bom dia aqui no chat, né? Mas aqui em cima da transmissão tem um botão de chat que nós utilizaremos durante o evento para interagir. Então, vocês podem mandar perguntas, questionamentos, e nós enviaremos algumas informações para ir interagindo por aí nesse nosso momento, né? Então, participem por lá, estejam atentos. No chat também nós vamos publicar um link do Slido, que é um ambiente para vocês colocarem perguntas, se identificando de forma anônima, então, para que nós vamos ir coletando essas perguntas e sobre o final do evento vamos destinar um tempo para que a Marina e o Guilherme respondam especificamente essas perguntas que vocês enviaram e estejam lá. O último ponto, para quem fica até o final do evento, até perguntaram aqui, nós vamos enviar certificados de participação para todos os que estiverem aqui. Para isso, vamos enviar também um link para vocês deixarem a informação que queiram que figure no certificado, além de uma pequena avaliação. Espero que aproveitem ao máximo esse momento, extraiam toda a experiência aí que a Marina e o Guilherme têm para nos trazer hoje. Dito tudo isso, eu gostaria de começar com o Guilherme com uma primeira indagação, né? Para aquecer o nosso momento aqui. E é o seguinte, como de fato a estratégia e OKRs se conectam para uma gestão de longo prazo? É possível, né? Como funciona essa história de conectar OKRs para integrar toda a estratégia da empresa? Legal. Bom dia, Salinas. Bom dia, Marina. Bom dia a todos aqui. Grande prazer participar aí do mais um webinar da Actio, né? Bom, indo direto ao ponto, né? O tópico aí da nossa conversa de hoje, que é conectar OKR com o planejamento de longo prazo. Essa é uma resposta que depende de como a organização está usando o OKR. Tá? Então, tem mais de uma forma de usar o OKR na organização. Eu vou falar aqui de duas linhas, né? Uma linha que é uma abrangência maior,
onde o OKR é a metodologia usada para fazer a execução da estratégia de longo prazo, corporativamente, né? E tem organizações que adotam OKR com uma abrangência menor. Não sei se esse é o termo correto, né? Abrangência maior e menor, mas é o que eu estou usando aqui. Onde o OKR ele é mais focado em entregar melhorias pontuais, inovações dentro de uma estratégia mais ampla da empresa. Então, para as empresas que adotam o OKR como mais uma peça de um quebra-cabeça do modelo de gestão, isso é, adotam ele nessa abrangência menor, né? O caminho é conectar os OKRs com as demais metodologias já implementadas na organização. Então, tem muita gente que faz um planejamento estratégico e adota, por exemplo, o BSC, né, o Balance Scorecard, onde eu vou ter lá os mapas estratégicos por unidade de negócio, e cada mapa, cada objetivo estratégico vai ter seus indicadores, iniciativas, medindo e suportando aquela estratégia. Então, você pode adotar essa abordagem para a visualização da estratégia, mas à medida que você tem cada um desses indicadores que fazem parte do mapa estratégico, você vai acompanhar o desempenho deles e desdobrar eles, possivelmente, em OKRs, quando você chega num nível tático e operacional. Então, essa é uma das possíveis abordagens e conexões que você pode fazer, usar o OKR para o longo prazo, né? E empresas e organizações que trabalham OKR já numa interpretação mais abrangente do OKR, né? É comum você ver objetivos OKRs, né? De nível estratégico, OKRs de nível tático e OKRs de nível operacional. E eles são conectados entre si, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas abordagens de top-down ou bottom-up, né? Então, se as organizações adotam top-down, ele parte dos objetivos da empresa, estratégicos, né, globais, define aí OKRs para o primeiro nível de gestão, C-level, e cada pessoa do C-level vai desdobrar esses OKRs em níveis táticos e a área gerencial vai desdobrar em níveis operacionais para as equipes, né? Então, dessa forma, você consegue sim usar o OKR quando ele é interpretado nessa visão mais abrangente, né? Como uma única metodologia que integra desde o nível estratégico até o operacional, né? E tem também a abordagem do bottom-up, né? Que é muito utilizada também por organizações que trabalham com OKR, porque um dos pontos que o OKR trouxe, né, de diferente do que havia no passado é o maior grau de autonomia para as equipes definir os seus próprios objetivos, uma vez que eles estiverem alinhados aos níveis superiores, né? Então, muitas organizações adotam essa prática de bottom-up, né? As equipes, os gestores, gerentes, né, definem os seus OKRs e passam para o nível superior para ir aprovando, e isso vai subindo na organização. A gente vai discutir um pouco em outros mais à frente aqui, dificuldades e armadilhas, né, que essa prática bottom-up pode apresentar, mas só pontos de cuidado, né, que você deve ter atenção para que você tenha um planejamento de longo prazo consistente
mesmo trabalhando dessa prática aí bottom-up. Marina, gostaria de agregar algum ponto? Então, quando a gente fala de OKR, né, existem autores diferentes e linhas diferentes, e acho que forma diferente como cada empresa faz. E acho que é isso mesmo, né? Cada empresa vai adaptar essa metodologia para o seu contexto, né? Então, tem uma linha, né, de autores, de pessoas que defendem o OKR, que são contra, por exemplo, esse desdobramento, né? Acreditam que não deve acontecer esse cascateamento de meta. Então, sei lá, o meu OKR, né, a minha meta não pode ou não deveria ser, né, segundo algumas linhas de pensamento, uma parte da meta do chefe. Então, tem essa linha de pensamento sobre o OKR, e aí eu acho que não existe certo e errado absoluto, né? Isso vai depender de cada contexto. Mas mesmo que não tenha um desdobramento, um cascateamento assim, super organizado, né? Acho que um ponto que o Guilherme trouxe precisa estar alinhado. Né? A gente não pode ter o OKR de um time desalinhado do nível de cima. Então, estou falando de um OKR tático, ele não pode estar indo para uma direção completamente oposta ou desalinhado do OKR estratégico, e assim sucessivamente. Pode até não ser um desdobramento, um cascateamento, né? Aí, como eu disse, tem pessoas que não gostam, né? Ou vão construir, como o Guilherme falou, de um modelo mais de baixo para cima e menos de cima para baixo, e tudo bem, mas não pode estar desalinhado. Eu acho que esse é um princípio que, né, independente das diferentes formas que a gente pode fazer isso, estar desalinhado vai gerar disfunções na organização, que eu posso ter times indo para lados opostos. Aí isso não dá, né? A gente precisa que o todo, que a organização esteja caminhando na mesma direção. Então, se eu tenho um time apontando para o lado e outro apontando para o outro, vai dar errado. A gente vai perder energia, a gente vai perder tempo, a gente vai desencontrar. Então, esse é um cuidado que, né, dentro das diferentes formas, entendo que a gente não pode abrir mão, a gente não tem que garantir, né? Maravilha. Para o pessoal, já foi publicado aqui no chat o link do Slido. Então, quem quiser já ir postando perguntas lá, já fiquem à vontade. E falando em certo e errado, né? Tem aquela velha máxima, né? Tem que aproveitar e os erros dos outros para não que seja mais barato que assumir que errar que nós mesmos errarmos, né? E nesse ponto, Marina, quais são os principais erros tu pode apontar aqui para nós que se cometem na hora de trabalhar com OKRs, principalmente nessa abordagem de longo prazo? Então, legal, acho que tem alguns pontos que eu acho que, independente dessas variações, adaptações, assim, entendo que são erros mesmo, né? Um primeiro deles, que eu vejo que é muito comum, a empresa ela faz assim, um workshop super bacana para definir o OKR, envolve várias pessoas, e aí é colaborativo, as pessoas criam, elaboram um painel, né? Eu já vi painéis para quem trabalha presencial na parede, ou no Miro, ou usando outras ferramentas, e aí depois não acompanha, não faz nada com aquilo. Então, é um workshop super legal para definir, pensam ideias incríveis, vamos medir, e aí depois não acompanha. Então, essa disciplina, para ter uma consistência de acompanhar, é o que faz a diferença, né? A gente definir o caminho que a gente quer ir, a direção, o objetivo, como que a gente vai medir se a gente está indo por esse caminho, e a gente vai acompanhando. Erramos a rota, precisamos definir o que a gente precisa consertar. Então, esse é um fundamental, não adianta ter e esquecer. Um outro erro clássico é definir key results que a gente não consegue mensurar. Então, né, os KRs, né, os key results servem para a gente monitorar, para a gente checar se a gente está conseguindo sair de um ponto e ir para o outro. Se eu não consigo medir um indicador, por mais bonito que ele seja, por mais que tal outra empresa tenha esse KR, eu quero ter também, mas às vezes eu não tenho os dados, eu não tenho a maturidade, eu não consigo medir, não adianta nada, porque eu não consigo acompanhar o caminho. Um outro erro é a gente definir OKRs pouco ambiciosos.
muito fáceis de alcançar, e aí não desafia o time, a evoluir e a ser melhor. Então, o OKR, ele tem esse papel, né, de tirar a gente do lugar, ajudar a gente a fazer uma melhoria, uma mudança, sair de um ponto e chegar em outro. Um outro, né? E aí tem o contrário disso, né? Que é um OKR ambicioso demais, né? E a gente usa em OKR os moonshots. Então, todos os objetivos dos Key Results são moonshots, né? Mirei lá na Lua e eles são tão ambiciosos que fica muito distante. E aí, à medida que eu vou acompanhando, se eu estou caminhando, eu falo, nossa, mas é impossível. E se fica longe demais, impossível demais, isso também pode ter um efeito de desanimar o time, né? Então, tem esse equilíbrio, nem se é fácil demais, tipo, já cheguei lá, nem vou me mover, e nem, nossa, tá tão impossível, né? Então, essa medida daquele OKR que desafia a gente, que inspira, que faz a gente se movimentar, mas não desanima, isso não é trivial, né? Eu vejo muitas empresas assim errando nessa medida. Um outro exemplo é ser o OKR do chefe. Então, assim, né, eu como time não entendo, não entendi esse objetivo, não sei porque a gente quer chegar lá, nem entendo bem esse key result, mas meu chefe mandou, então é ele. E aí ele perde o propósito de ser algo que a gente está construindo, que a gente está se engajando, que a gente está buscando. Meu chefe mandou, disse que é esse o objetivo KR, ele não ajuda, né, nesse movimento da gente como time, como empresa, fazer esse movimento de ser melhor. Um outro erro muito, muito, muito clássico é usar o OKR como se fosse um plano de ação ou uma lista de tarefa. Muito comum. Então, eu coloco o objetivo às coisas que eu vou fazer. E eu já vi, inclusive, né, muitas empresas definindo key result, porque key result é resultado-chave, como ação. Então, o objetivo eu vou implementar um novo sistema. O indicador ele está 100% implementado. Isso não é resultado-chave. Isso não é objetivo de negócio. Isso é uma ação que eu vou fazer, né, que vai gerar um resultado. Então, esse é um erro também bem clássico. Um outro, né? São vários, né? Mais um é definir demais, ter objetivo demais e KR demais. Quem define muito não consegue gerenciar nada, né? Porque, como eu comentei aqui, não adianta a gente ter objetivos e KR se a gente não acompanhar, se a gente não usar eles como ferramentas que ajudem a gente a ver se a gente está no caminho, inclusive mudar o caminho se for necessário. Se eu defino, né, imagina, 10 objetivos, 20, eu já vi, tá? Não estou inventando, não, já vi em empresas de 20 key results. O trabalho que a gente tem para medir, para levantar os dados, a gente não consegue, o time não consegue fazer uma boa gestão, e aí se não faz a gestão, se não acompanha, é a mesma coisa de que não tem. Então, quem tem demais não tem nada, né? A gente precisa ter uma quantidade que a gente consegue gerenciar. Eu gosto de trabalhar com esse número mágico aí de 5. Um pouco menos, um pouco mais, mas em torno de 5. E o último erro aqui, clássico, que eu acho que eu posso trazer de OKR, é a gente não usar a tecnologia e as ferramentas a nosso favor. Então, se eu estou falando que eu vou implementar o OKR numa empresa grande, que eu tenho vários times e que eu vou ter os OKRs estratégicos, os OKRs táticos e até talvez OKRs operacionais, como que eu gerencio, que eu acompanho, que eu tenho essa disciplina, se eu não tenho a tecnologia me ajudando? Então vai ser muito trabalhoso. E aí pode ser burocrático. E aí eu posso perder o foco fazendo as coisas que ajudam a sair do lugar para gastar tempo medindo, levantando número. Então a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor para a gente ter, né, os indicadores, os dados, os OKRs e conseguir ver esse filme de como a gente está caminhando, conseguir usar a tecnologia para comunicar para todo mundo quais são os OKRs. Então, se eu estou num time, eu sei o que é que o outro time está trabalhando, eu sei como a gente se complementa, eu tenho a visão do todo. Então, a tecnologia acaba sendo uma grande ajuda para a gente conseguir fazer isso acontecer, assim, bem feito, né? Legal. Ô Marina, eu queria só reforçar um ponto que você falou, de definir objetivos meio, né? E não objetivos que são os reais objetivos de resultado, né? E isso você já salientou aí que é muito comum,
Mas acho que você falou mais ali de Key Results. Além dos Key Results, a gente vê o pessoal definindo objetivos meio. Tipo, o projeto ser o objetivo, né? Na verdade, o projeto existe para alcançar algum objetivo, né? Para entregar algum resultado. O projeto em si são ações, é o que você vai fazer, né? E um outro ponto aqui que eu acho que vale salientar é erros, para mim, né? Um erro muito comum é desconexão ao longo do caminho dos OKRs com a estratégia da empresa, com um pano de fundo que deveria estar guiando, né, a definição dos objetivos e KRs, né? Essa desconexão é muito perigosa, porque você pode começar a celebrar, comemorar OKRs batidos, mas que, como você falou, podem estar, na verdade, puxando a empresa para um lado diferente do que foi ali definido como a estratégia da empresa, né? Não, perfeito, a gente comentou isso, né, quando você estava falando sobre a conexão da estratégia, e eu acabei não comentando aqui como um erro, e ele é, acho que, dos mais críticos, né? Eu já vi, assim, acompanhei um squad, que era um time de produto, tá, digital, que aí eles definiram que o objetivo era aumentar a cobertura de testes automatizados, e o indicador era o percentual de cobertura de teste automatizado. Mas o propósito daquele squad existir não era esse, né? Assim, qual era o propósito daquele time ali de produto, né? Ele tinha algumas entregas, né? Então, assim, tanto aumentar o uso pelos clientes, aumentar a satisfação do cliente, resolver um problema com aquele produto, e o time estava focado apenas em teste automatizado. Então, pode ser um desvio. Não estou dizendo que isso não é importante. Teste automatizado é super importante, mas esse é o objetivo daquele quarter para aquele time de produto. É esse o grande objetivo? Esses são indicadores chaves para eu ver se nesse quarter aquele time de produto está gerando valor. Então, o teste automatizado é importante, mas acaba sendo uma ação que precisa ser feita e uma métrica meio, né? Assim, trazendo um exemplo aqui, né, Guilherme, do que você colocou. Então, isso a gente vê que é muito comum. E não é que, porque não está escrito no objetivo no Key Result, que aquilo não é importante ou não precisa ser feito. Né? Então, isso, às vezes, o pessoal confunde também. Não, então, eu tenho que pôr tudo que eu faço. Não, senão vão ficar 500 objetivos e indicadores, né? Tem uma frase que o Alexandre Ribas, o CEO da Falcone, fala com frequência, né, que é: apaixone-se pelo problema, né? Então, teste automatizado só existe para resolver um problema. Redução de bugs, né? Problemas lá com o seu cliente final. Então, teste automatizado é uma das formas que você pode fazer isso, né? Se você se apaixona pela solução e não pelo problema, você vai fazer... Eu vou comemorar aqui que fizemos, né, um monte de teste automatizado. Mas se o bug continua acontecendo, não serviu de nada. Então, você focou em uma solução e não no problema, né? Esse é um excelente exemplo aí para trazer. Uma dica que eu acho boa para o time eu gosto de perguntar assim, o que é sucesso, né? Então, se a gente está fazendo um ciclo de OKR, sei lá, para 3 meses, ou que seja para 6 meses, para o tamanho que for, imagina que seja 3 meses. O que vai ser sucesso em 3 meses? Vamos imaginar a gente aqui juntos, daqui a 3 meses. A gente vai estar celebrando se o que acontecer, que a gente vai falar, nossa, fizemos um excelente trabalho, conseguimos. Eu acho que é uma pergunta que ajuda a gente quando a gente está nesse processo de criar, né, definir os OKRs, refletir se a gente está indo no caminho certo. E se esse sucesso para a gente, imagina que a gente é um time e está definindo, ele está alinhado com o que é sucesso para a organização, né, que é o risco, porque se não tiver, pode ter alguma coisa errada aí que a gente precisa calibrar. Bom, temos 30 minutos de evento, já consumimos metade e não abordamos nem 5%. Então, vamos... um próximo tópico, né? Já estou vendo várias perguntas, vários questionamentos, mas junto com tudo isso estamos conversando, vem a questão orçamentos, né?
o orçamento e o OKR, é possível ter uma abordagem ágil da questão orçamentária através de OKRs? Ó, sim, tá? Assim, ó, o primeiro ponto que eu acho que precisa ser considerado é o contexto da empresa e como que ela organiza o seu sistema de gestão, incluindo, né, como que acontece nessa empresa o planejamento e a gestão de orçamento. Para que ao a gente implantar o OKR ou começar a usar o OKR nessa empresa, a gente faça as adaptações e ajustes necessários para que o OKR funcione dentro de um todo de sistema de gestão. Então, tem algumas formas, né, que eu acho que as empresas podem buscar esse alinhamento entre objetivo, resultado e orçamento, para que as ações que ela vai precisar fazer para alcançar os resultados, ela tenha um orçamento, né? O orçamento ele vai viabilizar qualquer orçamento necessário para fazer as ações para alcançar, garantir esse alinhamento. Então, eu vejo assim, basicamente 4 jeitos, tá? Que eu já vi de empresa fazer isso. O primeiro caso, a empresa ela já tem ciclos mais curtos de revisão de orçamento ao longo do ano, e a gente vai sincronizar o ciclo de OKR com o ciclo de orçamento. Fiz o ciclo de OKR, alinhei com o orçamento e roda. Esse é um modelo, ele requer uma maturidade de gestão muito grande, é menos comum. Né? Eu vejo, assim, poucas empresas conseguem ter ciclos de orçamento curtos e realmente revisar. É algo difícil de acontecer, menos empresas têm. Um segundo caminho, eu defino, a empresa tem um orçamento anual, né? Então, ela define o orçamento do ano para aquele time, isso não vai mudar, mas vai mudar a forma como ela vai executar o orçamento. Então, se ao longo desse caminho ela revisar os OKRs e redefinir uma direção, ela vai replanejar as ações que ela vai fazer e como ela vai usar o dinheiro, mas sem extrapolar o limite total, mantendo o limite total. E o que pode ser um risco aí? O orçamento não dá e ela ter que limitar ações por orçamento. É um trade-off, mas aí ela seguiu o total. Um terceiro, que é muito parecido, ela tem um orçamento anual, mas nesse caso, se ela precisou fazer ações que vão extrapolar o orçamento total, ela vai pedir uma autorização da alta liderança para estourar o orçamento, e dependendo do contexto, a alta liderança autoriza. Tudo bem, você tinha esse orçamento no ano, te autoriza a estourar para você fazer determinadas ações que entendem que são importantes. Então, ela decidiu ali conviver, né? E um quarto caso, que é no planejamento, eu já vi, inclusive na Falcone a gente já rodou assim, quando a gente vai fazer o planejamento do orçamento anual, a gente define um valor reserva que não está especificado para qual área, para qual time, né? A gente tem que ser uma bolsa, né, de uma parte de orçamento, que ele pode ser para inovação ou melhorias, e ele vai ser aprovado ao longo do ano, à medida que algum time levantar alguma demanda e chegar lá. Então, ela define esse orçamento reserva, define, às vezes, um mini comitê, um comitê pequeno de pessoas que vão aprovar esse orçamento adicional. Então, né, são formas para lidar com essa flexibilidade e mudanças que podem acontecer, coexistindo com uma lógica de orçamento anual, né, que é menos flexível, né? Então, são formas que eu já vi empresas fazendo, e como eu comentei aqui na Falcone, a gente já rodou desse último caso, desse quarto caso, né, de ter essa reserva e ir aprovando à medida que necessidades, oportunidades surgem. Legal. A Marina citou aí, né, 4 formas de fazer, mas eu queria dar um passo atrás e salientar a importância de quando você tomar a decisão de adotar OKRs, essa decisão deve caminhar junto com uma revisão de como você vai planejar e executar o orçamento, né? Porque só tomar a decisão de um lado, não considerar planejamento e execução orçamentária e falar, vamos trabalhar com o OKR daqui para frente, pode criar uma frustração grande, porque aí o pessoal vai começar a definir lá no primeiro trimestre, sabe? O segundo trimestre, vamos definir novos objetivos aqui, mas não tem recurso para fazer. Então, todo aquele embalo que você criou, né, comunicando OKR, treinando as pessoas, falando da importância do alinhamento, vai por água abaixo e você retomar isso depois vai ser muito mais difícil. Então, não pode esquecer esse outro lado, né? De planejar recursos para fazer isso acontecer.
né? Que toda vez que a gente motiva alguém e acaba criando frustração, retomar é muito mais difícil. Tem até alguns questionamentos aqui, acho que vale a pena conversar um pouco sobre isso, né? Questão de o entendimento que o OKR tem aquele ciclo de 3 meses, né? E afinal, o que difere os OKRs com um planejamento, com um conceito mais, vamos chamar de tradicional, que justamente tem muito a ver com essa coisa do longo prazo, com KPIs que operam de forma anualizada ou até prazos maiores. Aliás, quando falamos em planejamento de longo prazo, estamos falando de que tipos de prazos? Pode falar um pouco sobre isso aí, Guilherme? Vamos lá. Bom, planejamento de longo prazo, normalmente a gente está falando aí de planejamento estratégico, 5, 3 anos, desdobrado em planejamentos anuais, né? Então, para eu implementar essa estratégia, como eu tenho que estar no final do ano, né? Isso já vem, né? É uma prática, tem décadas que as organizações adotam, de fazer a estratégia e esse cascateamento da estratégia para dentro da organização, né? Agora, o que o OKR trouxe de novidade em cima desse modelo que normalmente era adotado? Primeiro, assim, todo mundo bebe da mesma fonte, né? Então, os fundamentos continuam bem parecidos. O que tem de diferenças principais seriam o ciclo, tá? Então, normalmente, um planejamento tradicional, você tem estratégia, você tem um plano anual e você acompanha a execução do plano anual. Muitas vezes, mensalmente, mas você não muda os indicadores, você já tem quais são os projetos que vão acontecer, quais são os KPIs que vão ser acompanhados. O OKR trouxe uma visão de ciclos menores e mais focados na diferença, na mudança que deve acontecer, né? Não tipo um KPI, que o KPI ele é mais permanente, né? Mais ligado ao negócio da empresa ou da organização. O OKR ele é mais transitório e é o foco daquele período, sabe? O que a gente quer mudar naquele período, né? Então, a redução do ciclo, a autonomia das equipes, tá? Então, muitas organizações tinham um planejamento central, né? O OKR trouxe essa descentralização e mais descentralização, né? E autonomia para as equipes definirem e negociarem os próprios OKRs, né? Então, esse é um outro ponto central de OKR. E outro é ter objetivos aspiracionais, né? Então, os moonshots que o pessoal fala, né? De ter as grandes mudanças ambiciosas e a não expectativa que 100% desses objetivos vão ser alcançados, porque você está buscando realmente metas ambiciosas, objetivos ambiciosos. Não seria realista que todos os objetivos ambiciosos sejam alcançados, né? Então, num planejamento tradicional, normalmente se define a meta e a meta é para ser batida, né? A expectativa é que 100% das metas sejam batidas. Já nessa abordagem de OKR, e com esse componente aspiracional, né? Não se tem a expectativa que todos os OKRs sejam batidos, né? É para
motivar a equipe a buscar aquele resultado. Mas não tem essa expectativa, e até por isso mesmo, muitas vezes tem muita gente que não recomenda vincular os OKRs a um programa de remuneração variável, porque você vai acabar distorcendo, e o pessoal vai ser mais conservador ali nos moonshots, né? Nas metas mais audaciosas. Basicamente isso. O que você acha, Marina? Tem outros pontos aí que a gente pode... Eu acho que, assim, você resumiu bem, assim, acho que trouxe, né, os principais pontos. E eu gosto de pensar assim, né, qual que é a necessidade, né? Porque tem muitas metodologias e frameworks que entram na moda, deixam de estar na moda, vem um novo, uma outra empresa, uma Big Tech usa e dá um nome, aí aquilo vira um hype, todo mundo quer usar, então eu acho importante demais a gente refletir assim, qual o problema que eu quero resolver usando essa ferramenta, essa metodologia, que é o que você trouxe ali, que são os fundamentos. E aí o como a gente vai adaptar de acordo com a cultura, com a empresa, com a maturidade, com a necessidade, com aquele ambiente, para que aquilo funcione. Então, eu não gosto muito de ficar muito rígida aos modelos ou às terminologias. Eu entendo que eles têm que ajudar a gente, enquanto gestores, empresas, organizações, a resolver os nossos problemas e não o contrário, né? A gente tem que seguir porque uma determinada metodologia está colocando, né? Eu acho que sou a favor de todas. Eu acho que a gente tem que conhecer, beber em todas as fontes e usar aquilo que para cada momento vai ser o melhor. Agora, um ponto que eu acho que o OKR trouxe e que complementa as demais metodologias muito bem é trabalhar melhor com incertezas, tá? As outras metodologias tendem a ser mais determinísticas. O OKR é uma metodologia que as pessoas ficam confortáveis em estabelecer um objetivo e talvez ter que mudar isso ao longo do tempo. Então, a gente está começando uma iniciativa que a gente não sabe exatamente onde vai terminar, né? Então, com projetos de inovação ou com projetos em cenários, né, trabalhar objetivos em cenários muito instáveis ou muito dinâmicos, o OKR funciona muito bem, porque ele, por natureza, é desenhado para esse tipo de aplicação. Flexibilidade, né? Ciclos mais curtos, e aí por isso que combina tanto com esse contexto de mudança, de metodologia ágil, né? Eu acho que por isso que ficou também, teve essa crescente aí nos últimos anos. Bom, já estamos quase no finalzinho, mas eu queria fazer uma provocação aí ao Guilherme para ver se podemos entender do ponto de vista tecnológico. Inclusive foi um dos pontos críticos, um dos erros, não usar a tecnologia a favor, né, para trabalhar com OKRs. O que tu poderia, Guilherme, trazer em termos de valor que, de fato, a tecnologia agrega, né, a essa gestão de OKRs com essa visão de longo prazo, principalmente, né? Tá. Tem vários pontos, tá? Tecnologia pode ser usada para ajudar a dar transparência para os OKRs, facilitar o engajamento das pessoas, tornando aquela informação mais acessível, disponível, né? Aumentar a confiabilidade do dado. Muita gente trabalha ali com Excel ou até Power BI, mas com dados que podem ser muito manipulados e alterados, né? Criar ambiente colaborativo. Então, ter ambiente colaborativo sem o suporte de tecnologia hoje é bem difícil, porque as pessoas já têm essa expectativa, né, quando eles vão trabalhar. Garantir que os OKRs estão sendo seguidos. Então, um ponto que a Marina falou lá no começo, principais erros, né, o não acompanhamento. Então, se você define o OKR, você
a tecnologia ajuda a garantir que você está monitorando aquilo, porque ele pode ir te avisando, né? Para fazer os check-ins, para fazer o acompanhamento, e principalmente, e também, né, a integração dos OKRs com as demais metodologias de gestão, tá? Como BSC, melhoria contínua, etc. Então, com o resto do modelo de gestão da empresa. Então, eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar a minha tela para mostrar um exemplo, tá? Aqui eu estou no software Tune da Actio, né? Que é um software de gestão estratégica que inclui OKR como mais uma prática de gestão conectada a outras e que ajuda ou contribui ali na execução e alinhamento, da execução da estratégia, gestão da performance e alinhamento das equipes, né? Então, até de propósito, eu estou começando aqui com um mapa estratégico no modelo BSC, que não é OKR, né? Mas aqui eu consigo visualizar o planejamento, a estratégia de longo prazo da empresa, né? Como é que está a execução dessa estratégia. E, por trás de cada objetivo desses, você pode ir mergulhando, encontrando KPIs, então, aqueles indicadores ligados ao negócio da empresa, né? Ou da organização, e que tendem a ser mais permanentes, como aqui o EBITDA, né? E esses KPIs podem ser desdobrados pelos processos. Aqui eu tenho até alguns riscos atrelados, né, a essa execução e alcance dessas metas. E eu tenho projetos, iniciativas estratégicas que estão suportando esse objetivo estratégico. Essas iniciativas podem ser desdobradas também. E em qualquer lugar aqui podem aparecer os OKRs também, tá? Então, os OKRs vão estar suportando as mudanças da organização, tá? Você pode trabalhar ele integrado com metodologias como PSC ou KPIs, né? Essas práticas de gestão, ou trabalhar os OKRs só focados nas grandes mudanças. Aqui, voltando ao que eu falei lá no começo do evento, eu estou dando um foco mais restrito do OKR, tá? Ele poderia ser trabalhado desde dos níveis estratégicos da empresa. Não é o exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Então, aqui eu vou mostrar, integrada a esse modelo, então, os objetivos que foram definidos nesse exemplo, tá? Posso fazer um filtro aqui, né? Então, aqui eu tenho não OKRs, mas objetivos estratégicos que estão vindo da estratégia da empresa, grandes projetos, tá? E isso aqui já respondendo uma das perguntas que está lá no chat, né? Uhum. Como é que eu ligo OKRs a projetos ou a escritório de processos, né? Os processos a gente vai ligar pelo resultado esperado do processo, né? Então, aqui eu posso ligar a estrutura organizacional, áreas, objetivos estratégicos, projetos ou processos, né? E por exemplo, eu tenho aqui um projeto de sustentabilidade. Esse projeto de sustentabilidade tem 2 OKRs, tá? Onde eu tenho aqui o responsável, a equipe, né? Esses 2 OKRs já estão até concluídos, né? E eu tenho, para cada objetivo, os KRs que a gente está adotando, tá? Então, implementar um programa de eficiência energética para reduzir o consumo de energia em 20%. Então, tem aqui a evolução para 20%, eu tenho os check-ins, né? Então, posso abrir esse KR aqui para ver como é que está a evolução, posso criar um check-in, né? Falando, olha, meu grau de confiança mudou, meu desempenho agora está tanto. Posso ter as iniciativas, né, vinculadas a esse KR, onde eu vou
fazer o acompanhamento, né, de quem está fazendo, quando, quais são as datas, o grau de confiança. Então, como é que a equipe está avaliando se eles vão ou não alcançar aquele objetivo ou aquele KR nesse caso, né? Então, é todo um sistema para dar transparência e fazer o acompanhamento dos OKRs, mas conectado com o resto da gestão, com o gerenciamento de projetos, com o escritório de processos, com o planejamento estratégico da empresa. Então, é muito importante ver aqui o OKR não como uma fonte isolada, um nicho, um silo de informações, né? O OKR deve fazer parte do modelo de gestão da empresa, integrada a esse modelo. Então, usando aqui todos aqueles pontos que eu citei, né? Transparência, colaboração, confiabilidade do dado, integração com o resto do modelo de gestão, esses são só alguns dos pontos, né, que o software pode, ou que tecnologia pode colaborar com a execução da prática de gestão de usar o OKR. Tentei ser rápido aqui, Salinas, que eu sei que o nosso tempo... Já estamos no final. Inclusive, já tem muito assunto, na verdade, né? A gente falou nem metade do que tinha pensado, mas tem algumas informações que já estão sendo colocadas no chat. Uma, para quem tem interesse em receber o certificado, já está o link lá para deixar os dados, fazer a avaliação e receber o certificado. Informações sobre o túnel, o sistema que acabou de apresentar em alguns segundos o Guilherme, e eventualmente, se quiserem mais informações, podem pedir por lá. E vamos passar a esse momentinho final, aproveitar. Tem várias perguntas que foram já veiculadas no chat e principalmente no Slido, né? Então, vamos ir passando, eventualmente, perguntas que não consigamos responder aqui, porque já estamos bem no final, a gente não quer estourar o tempo de meio-dia, mas vamos lá, vamos ver o que conseguimos, e eventualmente depois podemos fazer um apanhado e enviar por e-mail, respondendo outras das perguntas que estão aqui. Vamos à primeira. A literatura faz questão de diferenciar KPIs do resultado-chave. Na prática, eles não são conceitos muito parecidos? Quem gostaria de... Você quer começar, Marina? Posso ir? Olha, vou dar aqui minha perspectiva, tá? Para mim, KPIs são indicadores que medem a performance da organização. Eu posso ter milhares de indicadores que medem a performance da organização em vários aspectos. Aí, se eu quero fazer um ciclo de melhoria, eu vou escolher alguns KPIs, alguns indicadores que eu quero melhorar, que eu quero sair do ponto A para o ponto B. E eles podem ser os meus OKRs estratégicos, por exemplo. Então, nesse caso, eles podem coincidir. Mas eu priorizei, escolhi que esse ano ou esse semestre eu quero melhorar, por exemplo, eu quero aumentar vendas, eu quero melhorar, sei lá, uma margem EBITDA, ou algum outro, eu quero reduzir o custo da produção. Então, assim, eu quero melhorar a taxa de conversão de vendas, eu quero melhorar a satisfação do cliente. Então, o meu objetivo estratégico pode ser eu ter o objetivo, tipo, eu quero melhorar, eu quero deixar meus clientes mais felizes. O KR pode ser o NPS ou o CSAT, e ele pode coincidir com o KPI. Então, eu vejo que o OKR, ele pode sim coincidir com o KPI. Então, sim, eu concordo que na prática os conceitos são parecidos, mas eu posso ter ainda outros tipos de KPIs, que são indicadores que eu vou acompanhar processos, que eu quero manter a qualidade desse processo. Não necessariamente eu estou priorizando ele para um ciclo de melhoria, mas eu quero manter e eu vou acompanhar esses indicadores, tá? Acho que o Guilherme tinha falado um pouco disso, né? Na outra pergunta, eu acho que complementei aqui. Eu acho que o principal ponto é que os KPIs, eles são ligados ao negócio, então eles vão ser mais permanentes.
Você não muda o negócio da empresa com tanta frequência, né? Então, eu falei ali, o EBITDA, receita, etc. Agora, os KPIs que a Marina falou podem ser OKR, Key Results, dependendo do contexto, dependendo do que você está querendo mudar naquele período, né? E os Key Results são mais transitórios. Vamos tentar responder mais 2, 3 perguntas no máximo, eu estou vendo. Como diferenciar os objetivos meios de resultados? Existe alguma técnica? Então, eu tinha comentado, né, ali, que uma pergunta que eu gosto de fazer é pensar o que vai ser sucesso, né? Então, o que é sucesso para esse time no fim desse ciclo? Uma outra que eu acho importante é a gente refletir assim, para que essa... Então, se eu estou fazendo de uma área ou de um time, tá? Para que ela existe na empresa? Assim, voltar um pouco na questão existencial, porque o resultado, ele vai estar ligado com o propósito de existir. Então, assim, se eu faço um produto que é para atender um cliente, o propósito dele é gerar o valor para aquele cliente. Então, os resultados precisam estar, de alguma forma, atrelados àquele cliente. Então, pensar quem são esses stakeholders. Mas pode ser também o acionista da empresa, né? Que quer um lucro, um resultado. Pode ser o cliente, pode ser a sociedade, né? Eu acho que são dicas para fazer uma reflexão se está indo no meio ou no fim, né? Aí, Guilherme, pode completar aí também. Agora, você ter... uma forma é garantir que você tenha métricas e não ações. Ter métricas não garante que você está medindo o fim e não o meio, tá? Mas ter ações como KRs é quase certeza que você está medindo o meio, né? Então, se a técnica seria isso, olhar se os objetivos são ações ou projetos, né? Se tem começo, meio e fim. Porque ali provavelmente vai ser meio. Apesar de, se você tiver métricas, indicadores, também não garante que é fim, mas pelo menos você tem uma chance maior, né? Aqui está mudando a ordem. No estratégico, o que é recomendado na construção de OKRs? Devem estar integrados. Caramba! Mudou a ordem, sumiu. Não, tá lá em cima, ó, de amarelinho. Ah, tá. Devem estar integrados entre os departamentos ou departamental, maturidade que a empresa deve ter. Então, são vários comentários, né? Que podemos comentar sobre isso. Está mutado, hein? Os OKRs, eu entendo que eles não necessariamente devem ser integrados entre departamentos. Eles têm que fazer sentido dado o pano de fundo da organização, tipo a estratégia, os valores, né? E quais são os objetivos do nível superior. Então, o que aquela área, aquela unidade de negócio está buscando naquele período, né? Aí o OKR do departamento deve estar alinhado com aquilo. O outro departamento do lado, da mesma unidade de negócio, não necessariamente tem que fazer esse alinhamento horizontal, mas se ele também fez o alinhamento com o nível de cima, pressupõe que você vai ter uma conexão ali, né? Mas eu não vejo organizações fazendo esse alinhamento horizontal dos... Marina, você tem alguma outra experiência em relação a isso? Então, eu tenho um caso interessante, assim, porque eu acho que o Guilherme colocou aí bem, né? Se tem um alinhamento com a estratégia num nível acima, a gente tende a garantir que lateralmente eles estão conversando. Mas eu acompanhei há algum tempo, né, um processo de OKRs em um banco digital. E aí o processo lá de definição de OKRs era totalmente de baixo para cima. Então, cada time, sem vir de cima para baixo, discutiu, pensou, refletiu e propôs seus OKRs.
E aí era um banco digital bem grande, eram muitos times. Aí o que a empresa precisou fazer para garantir o alinhamento? Uma área de gestão centralizada depois ia percorrendo cada time para ver os objetivos e KRs que cada time tinha definido e possivelmente fazer alguma calibração. Porque como foi definido totalmente de baixo para cima, sem eles conversarem, aconteceu de times irem na mesma direção. E eu ter dois times trabalhando na mesma coisa, indo fazer as mesmas ações, isso não necessariamente seria o mais produtivo, interessante para a empresa. E aconteceram também de times irem em direções opostas e que também não estavam alinhados. Então, como eles não partiram da estratégia de cima para descer, eles partiram de baixo para subir, precisou ter essa camada de gestão, né, que era esse time de gestão que era corporativo centralizado, fazendo depois essa calibração, esses ajustes, e aí indo falar com cada time para exatamente não ficar o time todo desconectado, né? Então, eu não tem exatamente, não tem que estar totalmente integrado lateralmente, mas precisa estar alinhado de alguma forma, né? Eu acho que esse é... Bom, tem muito assunto. Eu vou fazer duas sugestões. Primeiro, acabou o nosso momento aqui. Nós temos as informações de quem fez essa inscrição. Como o tema realmente dá para muito pano ainda, nós vamos entrar em contato individualmente para buscar momentos e interesses que vocês tenham para continuar com essa conversa. Penso que há muito assunto ainda para tratar, metodologias, tecnologias, então tudo isso nós vamos conversar e vamos colocar o nosso time à disposição para continuar conversando sobre isso, até individualmente, né, dependendo dos interesses específicos de cada um. Então, ponto 1, aguardem um contato via WhatsApp, via e-mail, via sinal de fumaça, de alguma maneira vamos conversar com vocês. Ponto 1. Ponto 2, está anunciado aqui, semana que vem nós teremos um próximo assunto, tanto tão importante quanto, que é a conexão de estratégia com riscos. Então, a gestão de riscos vinculado à estratégia empresarial. Então, uma outra questão extremamente delicada que será abordada semana que vem, dia 21. Já está o link, se quer code, leva para a inscrição. Então, faça essa inscrição, participe, nos acompanhe. Esse próximo evento também será bem importante. E respondendo, sim, todo esse evento foi gravado, também enviaremos por e-mail amanhã, provavelmente na parte da tarde, será enviado por e-mail o link com a gravação desse evento. Ficamos honrados com a presença de todos vocês, ficaram aqui com a gente até esse momento e continuaremos conversando e nos vendo em próximos momentos como esse. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana. Até mais. Um abraço a todos aí. Obrigada, gente. Obrigada, Salinas, Guilherme. Obrigada, pessoal. Super feliz de ter passado esse momento aqui discutindo com vocês. Até mais.